Ok, professora, chegou aí, né? Está me ouvindo bem? Tô ouvindo agora, eu tava colocando aqui o fone. Você tá me ouvindo? Estou ouvindo perfeitamente bem. Muita chuva Show. por aí? Demais. Seja bem-vindo aqui, ó, para a audiência da professora Carla Gabriela. Sou Raimundo Souza, desde 96 que eu sou um cansado estudioso dessa área de vendas. Tenho, inclusive, 3 livros lançados aí nessa área. Terminei esquecendo de pegar o outro. Esse tema de hoje, inclusive, professora Gabriela, inclusive é o tema do meu primeiro livro, ó, Excelência no Atendimento, o caminho para o sucesso em vendas. Então, você que está chegando, vai enviando o aviãozinho aí, vai chamando seus amigos, porque vai valer muito a pena. Então, o assunto hoje é um assunto bastante relevante para os dias atuais e principalmente com essa convidada especial. Então, como eu falava, para a audiência da professora Carla Gabriela, sou formado também em administração de empresas. Além desse primeiro livro com o tema, também tenho esse outro com o tema Aumente suas vendas, faça a diferença pelo atendimento. Então, eu só tenho a agradecer, antes de tudo, a professora Carla Gabriela por aceitar. Inclusive, ela parece que estava profetizando, né? Porque as minhas lives sempre começam às 19h30 e ela, devido à correria, devido à agenda dela, pediu para ser às 19h40. E aí Deus quis que fosse mais tarde. E agora eu É, quero que você se apresente aí, né, Carla Gabriela? Se apresente aí para a nossa audiência, que é Carla Gabriela. Obrigada mais uma vez pelo convite, né? Agora agradecendo aqui oficialmente, Raimundo. É um prazer, né? Então, assim, não tive como negar, você já esteve com a gente lá numa roda de conversa, aceitou e foi super solícito, então realmente não tinha como nem dizer, né? Mais uma retribuição mesmo do nosso primeiro encontro aí, que já foi num ambiente assim, falando sobre administração, né? Falando um pouco sobre as nossas experiências no mercado. E aí, quando você me falou sobre o tema, eu particularmente até comentei, né? Fiquei muito feliz com o tema, porque é um tema que eu tenho muito apreço. Até tinha falado isso lá já em algumas legendas. A área de atendimento, na verdade, eu acredito que o atendimento ao cliente meio que me escolheu aí no caminho dentro da administração. Eu tinha muitas perspectivas durante a faculdade, sempre trabalhei com atendimento ao cliente, mas eu não olhava isso como um nicho de trabalho, de certa forma, assim, falando da parte de capacitação, né? E aí, quando eu comecei a lecionar, né? Já era na educação profissional, então os primeiros cursos que chegaram foram na área de vendas, de atendimento, e aí eu precisei estudar bastante para tentar aliar essa experiência à prática, e aí, como tudo que a gente conhece, a gente vai descobrindo que gosta ou não gosta, eu fui me apaixonando mesmo por essa área de atendimento. Hoje em dia já tenho muitos cursos nessa área, né? Desde 2018 que eu venho trabalhando diretamente com isso, né? Além da experiência que eu já tenho de mercado. Eu comecei cedinho, não façam as contas. Mas, enfim, me apresentar, no geral, é falar de alguém para quem me conhece e para os que não me conhecem, né, que são ali da sua rede, de alguém que é apaixonado por gestão, que gosta, né, que acredita no desenvolvimento das pessoas dentro das empresas, dentro das organizações. Eu acredito que as empresas, principalmente aqui na nossa região, elas têm um papel fundamental de melhorar a vida das pessoas, né, apesar de tudo que a gente vê falando sobre as questões de insegurança, né? Mas as empresas e as vendas, a gente sabe que é o único direcionamento que a gente pode ter quando a gente fala de multiplicar renda, né? De conseguir realmente fazer um trabalho ali de melhorar mesmo, assim, nossa vida, né? O nosso dia a dia. E a gente só consegue alavancar de alguma forma quando a gente trabalha com
com a venda, seja com a venda de serviços, quando a gente vende ali a nossa mão de obra, ou com a venda de produtos, quando a gente decide realmente ser empreendedor, abrir a nossa empresa. Então, eu sou um entusiasta dessa área, apesar de tudo, eu acredito que na nossa região aqui, se a gente olhar para o lado, a gente vai ver que Piripiri, né? Eu, particularmente, sou de Piracuruca, mas a gente tem essa proximidade, né? E a gente vê que Piripiri surgiu a partir disso, né? A partir do comércio. Assim como a gente vê na maioria daqui das cidades da região. Então, a gente precisa evoluir outras coisas, que é o que a gente vai falar aqui na nossa conversa, né? Ao longo do trabalho, aí, dos trabalhos aqui da live, a gente pode falar um pouco mais. Mas é isso, gente. Eu sou essa pessoa, né? Sou apaixonada por administração. Atualmente eu tenho um mestrado na área de comunicação, estudei influenciadoras digitais, estudei mercado local. Então, é uma área que realmente está sempre perpassando aí por mim. Eu falei que a professora, né, eu não nem chamar professora, que às vezes a professora começa, parece assim, de certa forma, digamos assim, pessoas bem mais idosas, né? Então, eu vou chamar só a Gabriela, né? Pode ficar à Tão vontade. jovem, quero parabenizá-la pelo currículo, né? Você, além de professora, também, você também tem uma loja, né? De Piracuruca, né? Tenho sim. É. Eu também, olha, eu desde muito novo comecei a trabalhar com vendas, e aí depois eu comecei, digamos assim, por acaso, né? Nunca tinha sido, de fato, o meu propósito ministrar kits de palestras. Até que em 2003, um amigo meu, é daqui, mas tinha mudado para Campo Maior, e aí ele tinha loja em Cantina, ainda tem café, maior café, e aí ele vendo, eu estudando, vendo, aquela coisa toda. Então ele me chamou para ministrar uma palestra para ele, porque desde 96 que eu estudo vendas, pelo Sebrae e pelo ICE, só para você ter uma ideia. Pelo Senac, eu acho que até algum, pela Febrafix também, que é uma maior instituição de coaching do mundo, eu tenho mais aí 11 cursos, além de muitos livros, revistas, né? E estamos aí, graças a Deus, procurando, de certa forma, contribuir também, através do nosso conhecimento, e estudando cada vez mais, porque, como nós sabemos, em primeiro lugar, em todas as profissões, digamos assim, a medida do saber nunca enche. Nós precisamos ser um eterno aprendiz. E vendas não é diferente. Infelizmente, algumas pessoas acreditam que para ser vendedor basta ter carisma, basta ter simpatia, e acreditam que não precisa estudar. Alguns até acham acham não, por não ter dado certo em outra área, dizem, eu vou ser vendedor. Então, eu acredito que não é desse jeito. Eu acredito que o mercado cada vez se torna competitivo, né? Se torna acirrada a concorrência. E eu acredito, em primeiro lugar, que vendas, como você bem falou, principalmente na nossa região, que é o que mais fomenta a nossa economia, precisa de pessoas que realmente encarem a profissão de vendas como outra qualquer, que ele procure, de fato, se desenvolver, que ele procure estudar mais vendas. Eu gosto de um autor chamado Jussier Carvalho, autor do livro A Vida é um Combate, Sucesso é Dor. E ele diz que para eu chegar, para eu fazer o que eu quero, primeiro eu tenho que fazer o que eu não quero. Ou seja, algumas pessoas estão na área de vendas, digamos que ele tem um sonho de se tornar, por exemplo, um médico. E aí, de repente, ele está na área de vendas e acredita que não precisa estudar, precisa se preparar, porque ele almeja exercer uma outra profissão. Só que, como o José Ramalho fala, para você fazer o que você quer,
você tem que primeiro fazer o que não quer. Se você está fazendo aquilo que não quer, por exemplo, para ser vendedor, você precisa se capacitar para fazer o seu melhor, para que você possa, de fato, angariar fundo para chegar onde você quer. Então, eu acredito muito nisso. E aí, hoje, eu vejo, Carla Gabriela, uma deficiência muito grande no mercado. Eu que ando muito, né, às vezes oferecendo treinamento. Uhum. E aí se ouve muito falar, as empresas às vezes falarem que prestam o melhor serviço, principalmente quando estão propagando sua empresa, falam que tem o melhor preço, a melhor qualidade, o melhor atendimento. Mas eu ainda ouço muitos clientes reclamarem da prestação de serviço. E queiramos ou não, nós temos que ser realistas. Na nossa região, parece que, de uma forma ainda maior, a necessidade de receber uma prestação de serviço qualificada. Na nossa região Nordeste, pelo menos às vezes, comparando com outros serviços, às vezes deixa um pouco mais a desejar. Faz sentido para você? Faz muito sentido. Eu acredito que tem alguns pontos aí que a gente pode levantar. Primeiro que essa questão de jogar qualquer pessoa para atendimento, para as vendas, né? Eu acho que é muito da necessidade mesmo. É um mercado muito grande, a gente tem sempre ofertas de vagas para atendimento, para vendas, muito por conta disso, né? Porque o mercado ele sobrevive através do comércio, então é logicamente aceitável que tenham muitas vagas e que essas vagas elas não sejam preenchidas com a qualidade que deveria ter. Mas eu acredito também que as empresas, elas, por necessidade, não pensam muito em quem vão colocar lá. Então, elas acabam aceitando aquele profissional que está com currículo limpo, né? E joga ele logo de primeira opção ali, no primeiro emprego, talvez na primeira experiência, já ali diretamente com o cliente, já na frente do balcão. E aí isso gera vários problemas, porque isso gera problema de qualificação, né? Porque o cliente vai perceber que aquela pessoa não está nem um pouco confortável, não sabe atender, dentre outras coisas. Isso gera também um problema em relação ao funcionário, um trauma, né? Quase que um trauma mesmo. Porque se você não teve nenhuma experiência anterior com atendimento ao cliente, né? Não aprendeu nada sobre o processo, como funciona, né? Como você tem que estar preparado para as surpresas que vão acontecer, você só se traumatiza mesmo. É uma coisa bem complicada. A gente vê que tem gente que a gente fala de vendas e de atendimento e que a pessoa tem pânico. Não, não dá certo para mim, eu já tentei. Então, muitas vezes eu vejo, assim, percebo também na prática, através dos relatos, tanto das empresas quanto dos funcionários, quanto trabalhando mesmo ali em algumas instituições, que isso é um problema generalizado causado por essa questão da oferta de vagas e de não ter demanda qualificada. Aí a gente vem com a importância da questão da capacitação, que a gente também ainda vai falar. Eu, inclusive, chego nesse livro, no meu terceiro livro, eu, inclusive, chego até a parabenizar, inclusive, vendedores de lojas, de varejo, principalmente. Você tocou no assunto bem pertinente, que eu até parabenizo pessoas que, às vezes, nunca leram um livro sobre vendas, nunca participaram de um curso, e muitas vezes ele está lá tentando agradar os seus consumidores, querendo agradar o cliente do jeito dele, sem ter participado, sem ter técnica, sem ter nada. E, como você falou, eu vejo o seguinte, eu também já tive lojas, deixei para ficar com treinamento, e eu vejo o seguinte, como você falou, a questão da demanda da mão de obra é muito grande, às vezes não, praticamente sempre, o empresário ele espera que a pessoa já venha qualificada. Só que Sim. não é desse jeito. Então, eu acredito muito na questão da responsabilidade do empresário se preocupar mais na questão de qualificar a sua mão de obra. Mesmo que ele contrate alguém que ainda não tem uma experiência, mas que agora eu procuro capacitar. Sou consciente também digamos assim, de certa forma, do poder aquisitivo dos empresários, muitas vezes são dos empresários,
qualidade, estou consciente disso. Mas é muito melhor, de repente, o mesmo que eu tenha menos colaboradores, mas que eu qualifique essas pessoas, que eu vou ter um retorno muito maior. Isso é lógico, isso é uma realidade, né? Então, muitas vezes a pessoa fica, não, vou pagar uma comissão, vou pagar menos e tudo, mas só que, infelizmente, o resultado é proporcional à qualidade da prestação de serviço do seu colaborador. Então, também, eu acredito que o empresário precisa ter uma mente mais aberta e procurar qualificar a sua mão de obra. Então, quero que você comente a respeito. E começou a chuva, viu? De novo. De novo. Mas vamos ver o que dá. Vamos ver. Quando estiver funcionando, isso. Quando estiver funcionando. Eu acho assim, Raimundo. Eu acredito que falta, né? Isso é fato. Falta consciência, falta abertura de mente, assim, dos empresários. Mas eu acredito que é uma questão de cultura, né? Como começaram os negócios. Então, a maioria dos negócios aqui na nossa região, eles são negócios familiares, eles são negócios que começaram muito pequeno, que ainda são pequenos, às vezes empresas que passam uma vida toda com a mesma tradição, né? E isso não é uma crítica, né? Isso não é uma crítica, é apenas uma realidade, é a nossa realidade. E eu acho que muitas vezes é necessário a gente refletir sobre isso, porque essas pessoas muitas vezes não tiveram as ferramentas, não tiveram orientação de que elas precisariam de buscar profissionais, né? Que elas precisariam buscar, às vezes até ler mais, sabe? Participar de um curso e tal. Eles não aprenderam a fazer isso. Isso é uma coisa muito nova. Então, o que a gente aprendia, porque a minha mãe também ela começou, né, ela vendendo de porta em porta. Então, a minha mãe foi sacoleira durante muito tempo, apesar de já ter um trabalho, mas ela também vendia. Então, porque 2 filhas, né, a gente já sabe como é, as coisas são complicadas. Eu venho de uma família que não tem posses. Então, a gente tinha que ter estratégias para o dia a dia, né? E as dificuldades que iam aparecendo. Então, isso, né? Essa questão de começar pela necessidade, que até o José Dornelas fala muito, né? Nos livros dele, sobre a questão do empreendedor por necessidade, do empreendedor por oportunidade. E a gente vê que aqui no Piauí a nossa realidade é necessidade. As pessoas começam negócios porque elas precisam sobreviver. E a gente viu isso muito na pandemia, as pessoas recorrendo a abrir um espetinho ali perto, uma venda de creme de galinha, né? Bolo de pote. Então a gente viu essas pessoas começando com isso para realmente ter da onde tirar, né? Para sobreviver. E a gente entendendo essa realidade permite que a gente não só critique o mercado, mas que a gente entenda por que essas pessoas elas não investem em capacitação. É um problema que os empresários têm, é um problema que nós temos que enfrentar como profissionais, né? Tentar convencer essas pessoas que isso é importante, que isso é importante para que elas cresçam. E, aliás, mais a fundo, é importante convencer as pessoas que elas podem crescer. Porque tem alguns empresários, algumas empresas, né, empreendedores, que eles nem se permitem pensar que podem crescer. E aí, às vezes, o crescimento acontece, como eles não tinham orientação, não eram organizados, não estavam preparados, eles perdem a oportunidade de melhorar a empresa e de ter um negócio lucrativo, de empregar pessoas. A gente sabe que isso não é fácil, não é qualquer pessoa que consegue tocar um negócio, ainda mais hoje em dia. E para a gente que estuda isso diariamente, às vezes ainda é difícil, porque a gente não tem todo o tempo disponível, e que tem muita coisa, por exemplo, que eu queria aplicar na loja, que às vezes a gente não tem o recurso, não tem o tempo, e que a gente tem que ir se planejando para caso a gente queira continuar, né? Que é o meu caso. Eu tenho feito algumas reflexões e planejado algumas coisas para tentar aí mudar de estratégia. Mas até para a gente que tem conhecimento, é complicado. Porque vai muito, que é o ponto que eu queria tocar, vai muito de aliar a experiência com a prática.
É por isso que, para mim, vale muito eu estar no mercado desde muito cedo, eu ter ido para a sala de aula, eu já tenho experiência de mercado, né? Eu estar também atuando no mercado, então eu não só ensino sobre vendas, mas eu também trabalho com isso, então eu também enfrento dificuldades com os clientes, coisas que a gente vai compartilhando em sala de aula, então para mim isso é um ganho, porque vira um ciclo, né? Uma coisa completa. Carla Gabriela, não sei nem como é que você costuma chamar. Eu estou chamando Carla Gabriela, tu gosta de chamar. Não, você pode ficar à vontade, eu atendo por muitos nomes. Cara, eu também do mesmo jeito. Eu sempre falo, do jeito que a pessoa me chamar, né? Eu tenho uma filha chamada Ana Beatriz, que as pessoas chamam Bia. E eu só sei chamar Ana Beatriz. Por isso estou chamando também Carla Gabriela. Você já tem costume, é pouca gente me chama de Carla Gabriela. Mais escolhem, então, mas eu gosto. Você gosta, né? Então, veja só, o que eu vejo também hoje, como você bem falou, questão da cultura, isso não é só do Piauí. Vale lembrar que antes da pandemia, eu ministrava palestra Piauí, Ceará, todo o Nordeste. Todo o Nordeste, só não ministrei palestra em Sergipe. E lá também fiz região Norte e Centro-Oeste. Então, o que acontece? Não é só aqui, deixar bem claro. O que eu vejo também, como você falou, a questão da cultura, ainda tem algumas pessoas, próprio vendedor, que às vezes não valoriza, digamos assim, a questão da capacitação. Como eu ando muito nas empresas oferecendo os meus treinamentos, você acredita, eu encontro muitos empresários que às vezes que querem pagar um treinamento para o seu colaborador e eu encontro muitos colaboradores que simplesmente dispensam, não querem. Ou seja, o empresário tem deles que tem a mente ainda fechada, como você falou, por uma questão de cultura, questão de crenças passadas e tal. Por um outro lado, alguns que já abriram a mente, querem investir, às vezes o colaborador não quer se capacitar. Então, eu vejo isso como uma perda para a empresa, uma perda para o mercado de trabalho, para o cliente, quando eu digo mercado para o cliente, porque vai deixar de ser atendido por uma pessoa melhor. A empresa deixa de ter melhores resultados. E aí eu fico triste quando eu vejo isso. Porque, primeiro, o conhecimento, nós sabemos que ele tem que ser contínuo, e o empresário quer qualificar a pessoa e a pessoa não quer. E aí eu não sei, você que é professora também de curso de venda, eu vi aí no Senac, né, está disponibilizando algumas vagas e parece que não, assim, as pessoas às vezes deixam passar. Acontece. Para você ter ideia, Raimundo, agora a gente finalizou um curso de operador de caixa, né? A gente teve esse curso gratuito, ele foi PSG. Eram 15 vagas, aí a turma lotou, né? Inicialmente a gente tinha lista de classificados para ingressar, foi a primeira turma que fechou, foram 3 modalidades, né? A gente teve na área de moda, na área de informática e esse na área de gestão, que era operador de caixa. E aí as pessoas começaram a desistir do curso quando a gente não podia mais chamar ninguém. E aí eu sei que no final se formaram 9, né, pessoas, e de 15, e existia uma dificuldade muito grande, até no sentido de a família apoiar. Muitos, a gente teve esse recesso, muitos não voltaram porque a família não apoiou que eles continuassem. Foram 3 meses de curso, né? Era um curso relativamente longo. E era uma dificuldade, assim, de dia a dia. Mas, ao mesmo tempo, a gente fica pensando, meu Deus, esse curso, para ser pago 3 meses, é um valor, né, razoável. E a pessoa ganhou o curso e não aproveitou a oportunidade. Acontece muitas vezes a gente vender treinamento para empresas, em outras unidades que eu já trabalhei, já pelo Senac, a gente atendia muito corporativo, né? E aí a gente vendia o treinamento para as empresas mandavam os funcionários, e muitas vezes quando a gente ia fazer avaliação, alguma dinâmica, alguma coisa, eles revelavam que as pessoas que mais precisavam do treinamento não estavam lá. Muitas vezes o gestor chegava e dizia, Carla, eu tentei trazer a todas as pessoas que estavam precisando, claro, todo mundo precisa, mas os funcionários que eu mais queria que tivessem aqui não estão.
era justamente essa questão que a gente vê. Eu concordo muito com você quando você diz que o funcionário também não aproveita. Acontece, muitas vezes ele está cansado, né? Ele não está querendo se, ou está mesmo ali na zona de conforto, não quer crescer em relação àquilo. Mas quando a gente tem essa percepção de que é importante, a gente faz, mesmo cansado, a gente aproveita a oportunidade, né? Eu, por exemplo, eu terminei essa turma semana passada, apareceu uma turma enquanto eu ainda não estou na faculdade à noite, que vai voltar na próxima semana, né? Apareceu uma turma, eu me matriculei no curso para já dar uma atualizada, né? Um curso de E-Social, porque eu entendo a importância disso. Não é porque eu acho legal, me sinta motivada a todo momento ficar assistindo aula e não tá fazendo as minhas coisas, né? Mas é porque eu entendo a importância e eu sei que eu vou sempre estar aprendendo uma coisa nova. E eu me forço a fazer isso. Então, acho que falta um pouco, além dessa questão cultural, de motivação interna nessas pessoas entenderem que aquilo dali, a empresa está fornecendo para você e só você pode aproveitar. Desde que, mesmo que você não aproveite diretamente, vamos dizer assim, naquela empresa, mas você pode aproveitar até na sua vida pessoal. Às vezes, quantos empresários, às vezes, Raimundo, não sei se você já ouviu esse tipo de comentário, mas eu não vou pagar esse curso não, porque aí ele vai, o funcionário vai me abandonar. Ele vai aprender e vai querer abrir a empresa dele. Eu já ouvi pessoas dizendo assim para mim, não conte essa história da sala de aula não, que os meus funcionários vão me abandonar. Vão querer abrir empresa deles, vão ser meus concorrentes. Então, isso é uma mentalidade. Isso. Pequena, ao invés dele imaginar, nossa, a pessoa vai sair daqui, eu vou ter o orgulho de dizer que ele foi meu colaborador. Exatamente. Está ajudando a eu ajudei ele a crescer, né? Aqui tem tá na live uma conhecida minha, uma grande palestrante lá do Paraná, e ela falou uma coisa bem interessante. Primeiro, ela falou que as pessoas precisam ser lapidadas, um diamante, verdade, eu também vi isso no PSP. E ela disse que as pessoas precisam voltar mais a sonhar. Franciele, isso é a realidade. E eu concordo 100% com você, já ouvi isso. Tem pessoas também que dizem assim, não vou treinar meu colaborador, porque quando ele ficar bom, ele vai embora. E aí, inclusive, eu costumo perguntar o seguinte, o que é melhor? Você treinar esse colaborador e esse colaborador ir embora, ou você não treinar e ele ficar o resto da vida com você? Porque ninguém vai querer. É verdade. Então, o que é melhor? Você treinar e ir embora, ou você não treinar e ele ficar o resto da vida com você? E aí, do jeito que foi treinado, a gente treina outros, né? Eu sei que às vezes a empresa ela não quer se dispor, ela não quer ter esse trabalho, ela não quer às vezes perder o funcionário, mas às vezes é necessário aqueles ciclos da vida. Às vezes a gente precisa, né, mudar para que a gente possa ter novas ideias, novas perspectivas. Até hoje eu encontrei um empresário lá em Arapiraca, em Alagoas. Achei muito interessante, eu estava buscando uma palestra lá, e aí ele se inscreveu com o colaborador dele. E aí, uma vez, ele falou que um representante tinha falado que, no caso, ele estava treinando e tal, ele inclusive falou, você está treinando um concorrente para você, você vai treinar e ele vai embora. Aí ele pegou e disse, ele falou para mim, sabe o que eu respondi para o representante? Se ele for embora, eu treino outro. Exatamente. Simples assim, gente. Simples assim. Quer dizer, é muito a pessoa egoísta achar que não vai ensinar porque a pessoa vai embora. Como também muitas vezes não ensina todo o processo da empresa. E às vezes, quando essa pessoa sai, o gestor sai, o que acontece? Às vezes ele perde o negócio porque a pessoa não sabe fazer. Um dia desse eu estava numa empresa, Gabriela, por incrível que pareça, a pessoa não estava sabendo tirar uma cópia frente e verso, depois não sabia o preço que cobrava pela cópia, pela chefe. Brincadeira. E ela disse que é porque a pessoa não ensinava, não tinha ensinado. Brincadeira, um negócio desse. E aí se vê, muitas vezes, a deficiência no mercado de trabalho, a péssima qualidade da prestação de serviço. E aí, muitas vezes, a pessoa fica falando o quê? Falando da economia, dizendo que o comércio está ruim. E eu gosto de citar demais uma frase que diz o seguinte: quem não se levanta para acender a luz, não pode reclamar da escuridão. Se você
gestor não está capacitando seu colaborador, você não pode reclamar dos resultados que está tendo. Você, colaborador, se não está investindo no treinamento próprio, não está lendo um livro, não está publicando a oportunidade da empresa, você não pode estar reclamando dos resultados que você está tendo. Como você falou bem anteriormente, você se capacitando, treinando, aprendendo todo dia. Não é fácil. Já é difícil. Imagina quem está acomodado, está na zona de conforto. Eu agora mesmo estou disponibilizando uma imersão Venda Mais, um tema, imersão Venda Mais, onde a gente vai ensinar as técnicas de vendas e tudo. São mais de 10 horas de treinamento. E eu encontrei pessoas que o patrão, né, o gestor queria colocar pessoas aqui, porque é um compromisso aí, outros, não vou botar aqui porque eles não querem beber cachaça no final de semana. E antes você fala, você falou bem um negócio bem interessante. Às vezes, quando eu vou oferecer um treinamento para a empresa, para o gestor, e aí, às vezes, ou mesmo o vendedor, aí ele sai, isso é muito bom. Eu digo, não é bom. Não é bom. Você trabalhar a semana inteira, boa noite, Coen, acho que é Coen, é Ana, né? Então, o que acontece? Não é bom você trabalhar a semana inteira e depois passar um dia dentro de uma sala de aula. Não é bom, mas é necessário, é preciso. Quantas pessoas trabalham no comércio, pessoas que são funcionárias, trabalham o dia inteiro, passam 4 anos para uma faculdade. Não é bom. Carla Gabriela dando aula e tudo, agora depois, como você falou, não é porque você gosta, é porque seja bom, não. Porque é necessário. Então, a pessoa tem que se conscientizar. A gente aprende a gostar do processo, né? Depois que na verdade, eu sempre gostei muito de estudar, sempre fui muito, sempre eu tive essa perspectiva que era o único jeito, sabe? Aquela coisa de você ter consciência muito cedo de que os seus pais não vão ter condições de dar o que você precisa, então eu entendi muito cedo que eu tinha que fazer o meu caminho se eu quisesse conquistar as minhas coisas, porque também não era justo eu colocar o peso do que eu queria, né, em cima dos meus pais. Então eu tive essa consciência muito cedo. E aí eu percebia que estudar, né, que o meio acadêmico era uma possibilidade, que eu poderia aproveitar aquilo para melhorar a minha capacidade, né, para me aperfeiçoar. E aí eu fui testando as coisas que dariam certo para mim. Inicialmente eu não queria ser professora, não vou mentir, né? Eu acho que todo mundo que é jovem é o que a gente quer ficar rico, né? E aí a gente quer descobrir a mina de ouro e como que a gente vai ficar rico. É esse o objetivo. Então eu tinha essa perspectiva de que eu queria ser independente, porque eu queria poder comprar minhas próprias coisas, né? Realizar meus sonhos. Mas eu via que ser professor não ia me proporcionar isso, né? A gente sabe a dificuldade que os professores têm. Mas, assim, é meio que a vida vai mostrando algumas coisas pra gente. E aí, quando eu me vi sendo professora, eu percebi que existia algo além, que não era só relacionado à questão financeira. Eu não estou reclamando, a educação fez possível muitas coisas na minha vida, né? Eu não mencionei ainda, mas eu sou funcionária pública. Eu vim para Piripiri por causa da UESP, né? Eu, desde 2013 que eu sou funcionária da UESP, já vai fazer 10 anos esse ano. E eu entrei na UESP, eu tinha 19, vocês não fazem as contas, infelizmente. Eu entrei na UESP, eu era muito novinha, eu tinha 19 anos e eu tinha muitas perspectivas de tudo que eu poderia fazer, de tudo que eu poderia mudar. E aí a gente vai se deparando com a realidade, vai vendo que tem coisas que os processos não deixam que aconteça, né? E aí, a questão de ir para o mercado foi muito disso, porque tinha muita coisa da minha criatividade que os processos burocráticos não permitem. Então, eu tive que buscar outras áreas que me fizessem mais feliz, falando por esse lado criativo, né? Eu sempre trabalhei no mercado, meu primeiro emprego foi com atendimento. No serviço público, eu trabalho com atendimento também, mas eu sentia falta de colocar minhas próprias ideias em prática. E aí a sala de aula veio muito dessa percepção de que eu podia fazer da sala de aula um ambiente saudável que às vezes a gente não tem.
né, na nossa vida. E eu acho que essa perspectiva da educação profissional, que também você atua na questão dos treinamentos, né, que é uma das coisas que eu trabalho. Hoje em dia eu dou aula em faculdade, mas eu comecei na educação profissional. E preparar as pessoas para o real, sabe, para o dia a dia, sem tanta enrolação. Olha, isso aqui, quando o cliente falar isso, você faz assim, né? Você testa desse jeito. Não tem resposta pronta, a gente aprende junto. E isso, para mim, foi o que, vamos dizer assim, que me encantou e que até hoje faz com que eu continue. A gente muda muito, né? Não sei, pode ser que eu mude de perspectiva ainda. Hoje em dia eu não tenho mais esse medo de mudar as perspectivas, de mudar os caminhos, mas até hoje o que me faz continuar na educação, principalmente na educação profissional, é essa possibilidade de aliar, né, a teoria e a prática num ambiente que as pessoas não vão se sentir sufocadas. E eu acho que vai muito... Você tem isso como um propósito, né? Acaba a gente construindo esse propósito. Quando a gente vai vendo que as pessoas precisam, a gente, cara, eu não posso deixar isso aqui, eu não posso deixar essas pessoas desse jeito, eu tenho uma resposta para isso, por que eu não posso ajudar, né? Muito embora, como você diz, às vezes, eu digo isso, estou falando por mim, muitas vezes você se sente, de certa forma, meio assim, digamos, desmotivado, né? Porque você sabe que você tem um conteúdo que vai ajudar a pessoa. Sim. E ali praticamente você está como se você tivesse adulando, vamos usar esse nosso termo, a gente costuma aqui, né, na nossa região, como se você estivesse fazendo, né, pedindo um favor para as pessoas irem. Então, eu acredito muito nessa questão de ter um propósito, porque se não fosse, você não faria. Porque fica muito mais pesado. Não quer? Então, não vou mais fazer isso, não, porque a gente está trazendo algo benéfico, algo que vai ajudar a pessoa a ter resultado, e a pessoa diz que não quer. Mas é aquela coisa, nós que lidamos com a educação, como você falou, a gente não se conforma em ver as pessoas tendo resultados medíocres, quando poderiam ter mais. Voltando a falar aqui, a Franciele falou que você pode sonhar, se tornar uma pessoa melhor, e vendas, não só aqui na nossa região, como você já falou, mas e venda em qualquer lugar é uma das melhores maneiras de você melhorar a sua situação, porque isso faz seu próprio salário. Quando você realmente é capacitado, quando você é um bom vendedor, você tem uma boa recuperação. Tem um cara chamado, se eu não estou enganado, o nome dele é Thiago Conker, mais ou menos isso. Acho que Conker eu sei que é. Não sei se é Thiago, mas Conker eu sei que é. E ele diz, tem uma frase bem interessante. Me mostra um vendedor que estuda tanto quanto um médico, e eu lhe mostro um milionário. Ou seja, às vezes a pessoa tem a ilusão que só sendo engenheiro, sendo médico, aquelas coisas pode ganhar. Não, você também sendo um vendedor, mas sendo um vendedor qualificado, você faz a diferença. E aí tem uma coisa importante. Eu não sei se você percebe, Raimundo, mas o pessoal da saúde, que tem seus próprios negócios, porque o fisioterapeuta, hoje em dia, ele sai da faculdade, ele tem que abrir o consultório dele, né? A clínicazinha dele. Exato, todos esses. Mas a gente percebe, por exemplo, eu conheço muitas pessoas que tem essas histórias, né? Um médico, um enfermeiro, um casal, e aí eles trabalham, né? Tem ali a renda deles e tal, mas ele quer crescer. O que é que eles vão fazer? Coloca um negócio. Se você observar todas essas pessoas, né, que querem multiplicar a renda, o que é que eles fazem? Eles abrem um negócio, investem na franquia, né? Para multiplicar o dinheiro. Porque o dinheiro que eles recebem, mesmo sendo bom, a gente sabe que, né, tem a parte dos impostos que a pessoa paga. Quanto mais a pessoa ganha, mais ela quer aumentar o padrão de vida dela. E toda essa realidade permite que as pessoas olhem e vejam assim, vamos colocar um negócio para poder vender umas coisinhas e multiplicar esse dinheiro. Então, se a gente observar, por conta dessa questão da gente abrir negócio muito por necessidade, a gente não percebe que tem muita gente que o dinheiro que tem sobrando vai investir em empresas para poder ter mais dinheiro.
E todas essas pessoas que a gente vê na internet, que eu vejo que é uma coisa que a gente também pode tocar de ponto, é que todos esses conhecimentos de que a gente vê de venda de infoprodutos, de marketing digital, de isso, aquilo, outro, não são coisas novas. São ferramentas que a gente já tem disponível na área de atendimento há muito tempo, mas que está sendo adaptado para o meio digital e que está permitindo que esse mercado cresça. São os mesmos conceitos, né? A mesma base. Por exemplo, a pirâmide de atendimento, os scripts, né? As questões relacionadas ao processo de atendimento em si, as etapas de venda. Funil de venda, já existe antes da internet funil de venda. Não surgiu a partir da internet. Mas tudo vai se atualizando e é um novo campo. Então, a gente falar de vendas hoje em dia, é claro que a gente tem que falar de digital. Mas a gente não está falando de coisa nova. A gente está falando de coisa que o vendedor já conhece. Vou dar um exemplo para a gente eternalizar isso daí. Quem não conhece o Ciro Bottini, né? Vendedor da Shoptime. Shoptime que foi um canal que foi o pioneiro em televendas aqui no Brasil. Mas até o televendas não era uma coisa nova. Já vinha da venda presencial. Né? Então, tudo parte dos mesmos princípios, o que vai mudando é o canal, é onde as pessoas estão comprando agora, que foi o que aconteceu na pandemia. Eram os mesmos canais, né? Mas as pessoas não estavam mais se deslocando. Então, aonde as pessoas estão agora? Estão em casa. Como é que a gente fala com elas em casa? Que foi aí onde entrou o meu trabalho de mestrado, por exemplo, que eu estudei as influenciadoras locais. A partir do momento que as empresas estavam fechadas, elas precisaram de se comunicar na internet e muitas empresas não tinham nem perfil na internet. E aí, além de fazer o perfil, porque a gente sabe que não é só fazer um perfil e colocar lá de qualquer jeito, além de fazer o perfil, elas precisavam de audiência qualificada. Quem tinha essa audiência? As meninas que são influenciadoras. Então, elas iam lá, contratavam, mesmo sem acreditar no trabalho inicialmente, né? Mas porque assim, vamos testar, não tem outro jeito, tá tudo fechado mesmo, que vier é lucro. E aí, tanto é que a gente vê aí que hoje em dia tem meninos que se sustentam com essa renda de influenciador local, que é uma atividade nova, mas que também é uma coisa que foi adaptada. A gente já tinha pessoas que faziam visitas, né? A gente já tinha essas profissões, elas vêm, como eu falei, se modificando para os espaços. Mas a gente já tinha aquela pessoa que saiu no megafone anunciando. Quem nunca passou num centro de cidade movimentada? Entre aqui, veja o nosso produto. Então, os anunciadores, eles já existiam, mas, né, a partir da internet, que veio as blogueiras que começaram a falar ali nos blogs, e agora com o Instagram, isso se modificou de plataforma por plataforma. Mas se amanhã o Instagram, por exemplo, deixar de existir, quem não vai deixar de existir são os vendedores. Eles vão continuar vendendo e vão continuar anunciando. Vai mudar a plataforma? Vai mudar a plataforma? Pode ser que mude. Quantas redes sociais a gente não passou, né? MSN, Orkut, eu sou da época do Orkut, né? Então, quantas redes sociais a gente não já viu passar? Isso não quer dizer que essa aqui vai continuar. A gente está usando os benefícios dela agora, mas aquilo, a gente não pode depender só disso. É tanto que até as meninas que trabalham com isso sabem que elas abrem os próprios negócios delas, aproveitando as audiências que elas têm. Isso é uma coisa que faz muito sentido. Porque elas sentem, claro que todo mundo sente isso, essa insegurança. Quando o Instagram dá pau, né? Quando o Instagram deixa de funcionar, elas param de trabalhar. Então, elas têm que ter uma segurança. E essa segurança, geralmente, é abrir um negócio. Isso apareceu na pesquisa, por exemplo. Fiquei feliz agora. De descobrir que eu sou mais novo que você. Foi mesmo? Fiquei feliz, porque eu sou do tempo do WhatsApp e do Instagram. Sou do tempo desse Orkut. Pois eu sou do tempo do MSN. Um MSN, a gente tinha uma janelinha que a gente chacoalhava. Enquanto a pessoa não respondia, a gente não parava de chacoalhar, de aperrear a pessoa. Eu sou jovem, não sou desse tempo, não. Tô brincando. Sabe por que eu fiz essa brincadeira? Porque Sim. Agora eu vi a necessidade de se usar essa rede. Por quê? Porque, como você falou, a questão do digital. Então, né? Então, quer dizer, por isso que eu disse que eu sou desse tempo, né? Depende do que a pessoa está falando, a Franciele está dando dicas para esses empreendedores com regularização
CNPJ, dicas de vendas, como empreendedor precisa cuidar do emocional também. Bem interessante. Ela já tinha falado antes, que ela está com aqui, eu não tinha tido tempo de ver, ela está com um projeto para ajudar empreendedores. E é bem interessante essa questão de cuidado emocional. Eu ministro cursos de inteligência emocional. Agora, na pandemia, inclusive, eu escrevi também um livro, só está faltando publicar, contendo o poder do autoconhecimento, onde a gente vai trabalhar isso aí. Mas, enfim, isso é a realidade, viu, Franciela? Então, tinha até feito aqui algumas perguntas, terminei dizendo assim, um assunto tão bom, falar com você, Carla Gabriela, é tão bom conversar com pessoas que realmente têm a bagagem que você tem, e a gente gostaria de ficar só ouvindo. Mas eu, voltando a falar do nosso tempo, eu quero perguntar, você como cliente, o que você, melhor, você como cliente, o que você considera, porque todos nós somos vendedores, todos nós somos clientes. Para você, o que você considera um excelente atendimento? Tem muitos Já que aspectos nós para estamos falando da excelência no atendimento. excelente, exatamente. Eu acho assim que, primeiro que aqui na região a gente já não tem esse hábito de ser bem atendido. Então, eu acredito que é muito fácil você fazer um atendimento excelente aqui na nossa região. Basta você cumprir o básico do processo de vendas e você surpreender minimamente o cliente, né? Fazer com que ele se sinta especial. Então, o que eu gosto quando vão me atender é que entendam o que eu quero, que não fique me julgando. É basicamente isso. Assim, se eu puder falar que, claro, se a gente for falar das perspectivas de simpatia, né, que a pessoa tem que ter ali a capacidade de se relacionar com a gente, isso vai entrar nas questões de básico. Mas eu gosto muito de ser atendido por uma pessoa leve, simpática, né, que tá ali para me ouvir, para me entender, não para julgar, não para dizer assim, ah, você quer isso, ah, você quer aquilo, sabe? Que está ali para ouvir mesmo as nossas necessidades. Então, se eu puder escolher, eu escolheria um atendimento leve, um atendimento que me desse o que eu quero. E muitas vezes a gente sabe que a gente chega procurando alguma coisa e a gente sai, às vezes, com outro produto, mas com as nossas necessidades atendidas. Porque às vezes a gente imagina uma coisa e aí quando a gente chega lá, a gente acaba, se tiver um direcionamento legal da pessoa que está atendendo a gente acaba saindo com uma coisa até diferente do que a gente levou, mas que a gente olha e diz assim, era isso que eu estava procurando. Quantas vezes eu gosto muito de preparar mimo assim, para as turmas, né, para os meus alunos, eu gosto de presentear as pessoas que estão comigo, né? E aí acaba que quando eu vou procurar essas coisas, muitas vezes eu não sei. Às vezes eu quero procurar um presente, eu chego lá e eu não sei o que é. Então, às vezes, se a pessoa chegar e me perguntar, você quer ver o quê? Eu vou dizer, eu não sei, eu não sei. Eu vou ver aqui, quando eu achar, eu digo, né? Quando eu achar, eu falo, porque você vai em busca daquele objetivo de satisfazer aquela necessidade, mas não necessariamente você está com o produto na mente. Então, um exemplo que eu tenho é isso. Eu gostaria de ter uma pessoa para me atender que estivesse disponível para me ouvir, responder ali as perguntas que eu tiver e dar ideias. Eu acho muito bom quando me dão ideias. Quando dizem, mas você pode levar isso aqui, sabe? Eu acho muito legal. Então, um resumo é isso. Para não falar também, né? Porque aí a gente não pode entregar tudo aqui, né, Raimundo? Porque senão daqui a pouco nós estamos falando demais e nós vamos vender nossos cursos como depois, né? Mas não é isso. Eu gosto de dizer, principalmente, para mim, um excelente atendimento, e aí já vai além do básico, é você oferecer um atendimento personalizado, você procurar criar uma sintonia com a pessoa, tratar a pessoa pelo nome. Relacionamento, né? Relacionamento. E, como você falou, a questão de descobrir a necessidade. Isso eu descubro, tem uma técnica que eu chamo, né, no caso, a técnica de sondagem poderosa, usar perguntas. Você procurar, através de perguntas poderosas, você descobrir qual é a necessidade do cliente. Fazer a sondagem. Você está procurando um presente, aí você é uma pessoa que tem essa habilidade, começa a lhe fazer perguntas e
consequentemente, As perguntas certas, as né? perguntas Não qualquer certas. pergunta, porque às vezes as pessoas perguntam, mas fazem perguntas vagas que não ajudam em nada. Então, é fazer Exatamente. pergunta direito. Aí é onde tem a questão das perguntas abertas e as perguntas fechadas, exatamente para estimular a pessoa a falar da necessidade dela. E ela, sendo também, precisa ser um bom ouvinte, para que, de fato, Bom, entenda a necessidade da pessoa. E, a partir do momento que ela entende a necessidade, ela vai ser capaz de sugerir, dar ideias para a pessoa daquilo que possa atender a necessidade. E quando você falou que a gente não sabe, eu tenho um termo meu que eu gosto de dizer que nós até sabemos o que nós não queremos, mas não isso. sabemos o que queremos. Às Nós vezes, né? sabemos o que não queremos, mas não sabemos o que queremos. Às vezes sai de casa para comprar uma camisa branca, chega com uma preta. Acontece. Olhar nos olhos, exatamente. É a questão da criar rapport, criar sintonia. A Franciele diz assim, olhar nos olhos. Inclusive, nessa imersão Venda Mais, que eu vou realizar, que eu estruturei, a gente trabalha as técnicas rapport, criar sintonia, essa questão da sondagem poderosa. Nós trabalhamos a técnica de criação de valor, a questão da dor versus cura. Nós trabalhamos também com contornar as objeções, a resposta ideal, entendeu? Nós trabalhamos essa imersão, Carla Gabriela, são mais de 10 horas. Aí eu trabalho a parte da comunicação, você que é mestre nessa área, trabalhamos a comunicação verbal e não verbal, porque também é importante no atendimento. Sim, postura. A postura, tudo, a fisiologia da pessoa. Exatamente. Por incrível que pareça, a nossa comunicação, poucas pessoas sabem, mas na nossa fala, na nossa comunicação, a fala propriamente dita corresponde a apenas 7%. Sim. 55% é a expressão não verbal, é a comunicação não verbal. Então, imagine se o vendedor tivesse esse conhecimento de como se entender a comunicação não verbal da pessoa. Enfim. Aí, como estava lhe falando, nessa imersão, a gente trabalha a parte da comunicação verbal e não verbal, trabalhando a questão de crenças limitantes e crenças fortalecedoras, porque alguns vendedores também eles estão no comércio, e aí, como você bem sabiamente você falou, a questão de dúvida. Às vezes, tem pessoas que gostam de citar o dado. Tem alguns vendedores que chegam, que você, como cliente, chega lá para procurar um produto e ele diz assim, olha, eu tenho esse aqui de R$100, mas eu tenho esse aqui mais barato. Viu? Quer dizer, você não está perguntando Muitas vezes a gente chega, né, tem um cliente que ele é preocupado com o preço, porque tem uns perfis de clientes, mas muitas vezes a gente chega realmente a gente quer que seja custo-benefício, né? Isso que você fala, a questão da seja durável, né? Mas que seja um valor acessível. Mas ele, por uma crença dele, para ele acha que aquele produto é caro, ele acha que você também vai achar. Aí já vai dizer, olha, eu tenho esse aqui de 100, mas eu tenho esse aqui de 50, tá? Ao invés de trabalhar os benefícios, falar dos benefícios daquele de 100, antes que você questione o preço. Mas primeiro ele tem que mostrar os benefícios daquele. Na verdade, na sondagem, ele já consegue perceber, né, pelo perfil de cliente, se o cliente vai se preocupar com o preço ou não. Na sondagem já é para ele estar percebendo isso, né? Para ele ficar falando isso depois que ele. Mas acontece porque, primeiro, que a gente não se preocupa com conhecer pessoas. A gente, no geral, a gente não se preocupa com ter essa percepção, né? Assim, do que a pessoa, o que a postura da pessoa está dizendo, isso que você fala sobre a questão do rapport, eu acho incrível, porque ali naquele primeiro contato, né, ele já consegue estabelecer uma relação, mesmo que ele não venda. Não vende naquele momento, mas em algum momento aquela pessoa vai te comprar, e se ela não precisar do seu serviço, mas ela vai indicar você. Então, não é a perspectiva da venda por bater meta apenas por meta,
mas dessa questão de estabelecer relacionamento com as pessoas. Mas se você ser vendedor, trabalhar com atendimento e não gostar de pessoas, é contramão, né? Não funciona. Nós temos que entender, eu prego muito isso, que antes de se fazer um cliente, eu tenho que fazer uma vida, eu tenho que fazer uma amizade. Venda, interação, é eu gostar de gente, gostar de fazer amizade e relacionar. E aí, como você falou, a questão de meta é uma consequência. Quando você cria esse rapport, cria essa sintonia com o cliente, mesmo que você não tenha um produto para atender a necessidade dele, mas ele vai sair da presença daquele vendedor falando, uau, eu ainda não tinha visto um vendedor tão carismático, né, desse jeito, eu ainda não tinha visto uma pessoa tão legal desse jeito. Então, inclusive, como nós estamos aqui já chegando aí a 1 hora de live, ainda bem que agora está passando um pouquinho mais, mas tem uma pesquisa, que segundo essa pesquisa diz que o Brasil, foi feita uma pesquisa entre 16 países sobre simpatia, né, sobre o carisma dos vendedores. E, segundo isso, o Brasil ficou em penúltimo lugar, ganhou apenas do Japão. Segundo, não sei se você já ouviu esse estudo, mas segundo esse estudo diz que a cada 10 pessoas que entram nos estabelecimentos comerciais, 8 não recebem um sorriso dos vendedores. Então, você já imaginou? Tem muitas pesquisas nesse sentido, né? Isso aí no resuminho que você me trouxe, né? Achei interessante esses dados, né? De 10, né? 8 pessoas. E você sabe que tem uma coisa que eu não entendo, que eu sempre compartilho com os meus alunos, né? A gente olha para o Nordeste no geral, o brasileiro em si, mas quando eu falo mais assim do Nordeste, do Piauí, que é o que eu conheço mais, né? E você sabe que é que a gente vê? A gente vai no Ceará, aqui no Piauí, eu conheço, né? Tem pessoas em outras partes do Nordeste, e a gente vê, a gente é tão legal, a gente é tão simpático, tão acolhedor, sabe? A gente se ajuda. É aquela coisa de que às vezes a gente vai pro sul, a gente encontra o nordestino e a gente, meu Deus, né? Aquela coisa. Mas na hora que a gente vai trabalhar com atendimento ao cliente, a gente não usa nada disso. Eu não entendo. Não sei se é um surto que dá, um choque que dá na cabeça das pessoas, que elas acabam separando isso e aqui eu vou ser desse jeito, aqui eu não vou falar assim com as pessoas, aqui eu não vou ser amigo de ninguém. E acaba que você tira o melhor que a gente tem, que a gente poderia estar usando para ser a região que mais vende. Porque quando eu entendi isso, a gente vê assim, às vezes a gente vai evoluindo na vida, né? Amadurecendo um pouco, e às vezes a gente vai absorvendo, como você falou, as crenças, que às vezes, né, não são nem nossas, mas a gente vai ouvindo e vai tomando como verdade. E aí eu ouvia muito, que eu falava muito. Ela fala muito, pergunta, fala isso, e durante algum tempo, foi pouco, graças a Deus, mas durante algum tempo eu comecei a me questionar nisso, cara, mas será se eu sou chata? Será se falar muito? Será se essa maneira como que eu me expresso, né, a simpatia que eu tenho é uma coisa ruim? E aí, testando algumas coisas, né, vendo como eu tinha facilidade de fazer amizade, me relacionar, observando tudo isso, eu comecei a assumir cada vez mais o meu jeito. Porque eu via que era esse meu diferencial. Então, eu vou para a sala de aula, as pessoas vão fazer o curso, às vezes pelo tema do curso, mas muita gente vai fazer o curso quando me conhece porque é comigo. E aí eu vou para esse curso e vou deixar de ser eu vou para esse curso e vou chegar lá e vou falar um monte de coisa que tem na internet. Eu falo direto para eles. Se vocês querem assistir vídeo, vão no YouTube, que no YouTube tem um monte de vídeo. Agora, se vocês querem ouvir o que eu tenho para falar, o lugar é aqui, né? Então, eu acho que assumir isso, seu Raimundo, eu acredito que você pode falar mais do que eu nesse sentido, porque a gente se viu uma vez, né? Eu até lhe dei esse feedback aí. A gente se viu uma vez lá na faculdade, e aí você me chamou para fazer essa palestra, e esse é o nosso segundo contato. E eu acredito que é a partir disso.
né? Você percebeu que eu era uma pessoa disponível, que eu tinha algum conteúdo para passar. E se em um contato eu consigo fazer isso, é porque eu consigo demonstrar quem eu sou. Se eu estiver vestindo um personagem, eu não consigo fazer isso. Então, acho que já fica de dica, né, para as pessoas que estão aqui também, né? Sejam mais vocês e melhorem os pontos que vocês têm a melhorar. Não estou dizendo que eu sou uma pessoa perfeita, que eu não tenho nada para melhorar, que eu sou maravilhosa, né? Mas a maravilha está nas pessoas verem que você é boa e que você ainda quer melhorar. Sabe? Aí quando o pessoal enxerga isso, quando o pessoal enxerga isso, que você tem boas intenções, que você está tentando acertar, não tem como a pessoa não gostar de você, a não ser que seja uma pessoa que está mal intencionada. Mas se for uma pessoa legal, que está evoluindo também na vida, vocês vão se dar bem, vocês vão ser amigos, vocês vão fazer projetos juntos, e eu acho que o caminho é esse. Pelo menos é o que a vida tem me mostrado, né? Você pode me dizer aí se você concorda comigo. Mas, sem dúvida, eu concordo em gênero e grau. Que era aqui no caso, volta lá, quando você falou da questão das pessoas, realmente nós somos considerados pessoas hospitaleiras. E nos meus treinamentos, eu costumo dizer o seguinte: como é que você recebe uma pessoa na sua casa? Aquela alegria, oferece um café, oferece uma água, manda sentar, aquela coisa toda. Eu digo, por que você não faz isso quando a pessoa chega na sua loja? Eu sempre prezo aquela questão de você já imaginou, aqui para quem está nos assistindo, imaginemos aqui na nossa região, nós chegamos no período de guerra Europa, por exemplo, chegamos a 40%, ou melhor, 40%, 40 graus. Aí imagine, você chega numa loja, a pessoa chega lá com a expressão facial alegre. Olá, bom dia ou boa tarde, tudo bem? Meu nome é Raimundo, seu nome, por favor, Carla Gabriel. Carla, seja muito bem-vindo à nossa loja. Tá? Você faz aquele primeira recepção e aí, de repente, outra pessoa que não está fazendo essa abordagem chega com uma bandeja, com um copo, com água. Só, olha, eu trouxe um copo com água para você. Como é que você se sente numa hora dessa? Principalmente se a pessoa estiver com sede. Você sabe que isso influencia muito, né? Porque, por exemplo, às vezes a gente faz todo o processo a gente roda ali todo o processo de atendimento e o cliente mesmo assim tá mal-humorado, a gente não sabe por quê. Às vezes eu falo para meus alunos, às vezes ele tá com fome. Às vezes ele deixou aquele horário para ir, ele queria estar almoçando, mas ele teve que ir ali resolver alguma coisa, comprar alguma coisa, ele não tinha outra hora, então ele tirou a hora do almoço dele para fazer isso, e ele tá estressado porque ele tá com fome. Então, imagina você com fome, entende? E às vezes a gente não entende isso, as necessidades básicas, né? Então, acho que é o conhecimento, a experiência que traz isso, é refletir sobre isso, porque muitas vezes o dia a dia é muito puxado, a gente não tem como fazer isso que a gente está fazendo aqui, não dá para fazer todo dia na frente de loja, né? Verdade. Então, eu acredito muito nessa questão da como alguém falou, questão da empatia. A Franciele falou aqui anteriormente, falou da questão da empatia. É isso que você está falando, você se colocar no lugar da outra pessoa. Então, imagine você chegar 3 horas da tarde, no sol escaldante da nossa região, e de repente chegar alguém, olha, eu trouxe um copo com água para você. Só isso. Quer dizer, olha, só isso não. Isso aqui já é muita coisa. A pessoa já vai ficar muito grata, já vai, nossa, aqui é diferente. Então fica a dica também, quer dizer, você, aqui tem, aumente suas vendas, faça a diferença pelo atendimento. Quer dizer, hoje não basta mais você, de repente, fazer o mesmo que todas as outras pessoas fazem. Porque se você for igual a todo mundo, as pessoas vão lhe diferenciar simplesmente pelo preço. Então você tem que fazer algo a mais. Eu gosto de dizer que as pessoas no comércio não estão atendendo mal. Ninguém sai de casa para dizer, hoje eu vou atender mal. Não. Mas você, como empresário, você, como vendedor, você tem que fazer algo a mais. Você tem que superar as expectativas da pessoa. Fazer com que as pessoas me vejam como alguém diferente dos demais. Porque tem uma pesquisa que diz que nós, como clientes, nós estamos dispostos a pagar até 20% a mais, desde que tenhamos uma boa experiência de compra. Então, você está causando essa boa experiência de compra nos seus clientes? Você está mostrando que lá na sua empresa
você não tem preço, né? Você trabalha, não é valor monetário, mas sim, digamos assim, valores. O valor é, né, no caso, preço é a remuneração, mas valor é aquilo que o cliente percebe a mais, algo a mais no seu relacionamento, no seu produto. O cliente ele não compra simplesmente o produto, ele compra a experiência. Ele compra a experiência da compra. Então, como é que está a sua experiência? Não é verdade? Exatamente, eu concordo. Assim, em número e grau com tudo que você falou, né? Eu acho que a experiência de compra é aquilo que fica marcado. Para além da loja que a gente vai, quantos vendedores às vezes levam sua carteira de clientes, né? Isso é muito comum, por exemplo, fora. Aqui no Brasil a gente não vê tanto isso. Mas vendedores fora do país, ou dependendo também do nível da empresa, a gente tem essa visão, né? Que os vendedores, eles negociam a sua contratação levando sua carteira de clientes. Então, você chega lá e diz assim, olha, eu vou trabalhar aqui e eu vou trazer meus clientes para cá. Eu tenho, sei lá, 50 clientes fiéis que compravam comigo nessa outra loja e eu garanto para você que eu trabalhando aqui, eles vêm comprar aqui também. Então, já é um valor agregado desse funcionário, mas ele só consegue enxergar isso se ele trabalhar o relacionamento e se ele tiver uma coisa simples, que é o cadastramento dos próprios clientes. Então, às vezes a gente cadastra, isso já dou dica, já estou entregando aqui o ouro. Já está entregue. Eu dou dica muito para os meus alunos, eles podem achar que isso é uma bobagem, eu falo isso direto para eles, mas você que é vendedor profissional, você tem que ter seu caderninho de clientes. As pessoas que estão com você desde que você começou, ou que estão há um tempo já, mas que já são fiéis, as pessoas que são novas também, mas que são pessoas que você vê que tem confiança em você. Porque você saiu de empresa, você pega. Hoje é muito simples, né? Você pega a lista de transmissão BIC no WhatsApp, sai avisando todo mundo: olha, agora eu estou na empresa X, vamos fazer uma visitinha lá. E aí o dono, né, o gestor, a pessoa que contratou, vai ver, rapaz, esse vendedor aqui, eu contratei ele foi mais cliente. Por quê? Porque ele sabe utilizar a rede de contatos dele. Ninguém trabalha isso aqui na região. Assim, dizer ninguém é muito generalizado, mas no geral que a gente vê, que as pessoas não trabalham isso, porque elas às vezes não param nem para pensar que isso existe. E isso vem de uma coisa simples, de relacionamento. Eu tenho esses relacionamentos com esses meus clientes, que são meus amigos, que são parceiros de trabalho, e uma mão vai lavando a outra, né? Nos meus treinamentos, Gabriela, às vezes eu pergunto para as pessoas, na interação, pergunto para quem você trabalha. Aí às vezes o pessoal, eu trabalho para Carla Gabriela, eu trabalho com fulano e tal, eu digo, então no final do mês você vai ter que devolver o seu salário para ele. Ou seja, aí eu mostro para ele que ele trabalha para ele. Ele trabalha para ele. Aí eu sinto exatamente essa questão. Quando você tem essa consciência que você trabalha para você, você vai fazer lá a sua relação com os seus clientes, você vai prestar o melhor serviço, porque de fato, como você falou, quando ele sair dali, se realmente ele é uma pessoa que encanta seus clientes, ele vai para onde a pessoa estiver. Você sabe que eu tive uma situação, acho que a gente já está se caminhando por fim, mas acho que vale a pena contar rapidinho. Eu tive uma situação quando eu comecei a trabalhar, no meu primeiro emprego já, que, assim, eu recebia as pessoas, era um local que tinha vários escritórios, e um deles era um atendimento de dentista, né? E aí eu recebia as pessoas, acho que você deve perceber que tem muita gente que tem medo de dentista, né? Quem vai ser atendido, a pessoa já chega lá tensa. Então, eu notava que as pessoas chegavam muito tensas, né? E aí eu conversava, né? Tentava fazer aquele trabalho de acalmar a pessoa, sabe? Fazendo uma antecipação desse momento para ser uma coisa mais leve. E aí o pessoal contava os traumas, o que tinha acontecido, os problemas que tinham tido. E aí acabava que a gente ficava conversando ali fora, lá na parte do atendimento, antes deles entrarem. Isso acontecia algumas vezes quando tinha esses clientes que chegavam mais tensos. E aí eles voltavam e, graças a Deus deu tudo certo, eu agradecia e tal. Mas o que aconteceu? Como tinha vários escritórios, eu tinha mais ou menos 5 chefes, e um deles começou a se incomodar, porque a gente estava fazendo barulho ali na recepção, né? Conversando muito. E aí ele veio conversar comigo e dizer assim, olha, eu não quero mais que você converse com os clientes.
Porque ele fala isso. Eu não quero mais que você converse com os clientes e tal. Estou resumindo, claro que não foi só isso que ele falou, né? Foi dar um contexto e tal. Aí eu, naquele momento, pensei assim: agora eu não sei o que eu vou fazer, porque eles já vão chegar conversando comigo, eles já estão acostumados, eles vão achar que eu mudei, né? Pois E é. aí acontecia desse jeito. Aí teve algumas vezes que as pessoas chegavam e eu ficava lá quietinha e tá tudo bem com você? Você não tá. Agora é o contrário, agora ele já sabe. E aí eu tive que decidir o que que eu ia fazer. E aí foi nesse momento que eu tive essa percepção de que quem estava ali, que na verdade era meu, quem estava me vendo, na verdade, o meu trabalho eram os clientes. E aí eu tive que escolher. Aí eu pensava, eu vou desobedecer o chefe que paga meu salário. E aí todas as pessoas que passam por aqui, que estão me vendo, vão ficar insatisfeitas, que elas já estão acostumadas. Eu falei, vou tentar de novo, vou continuar fazendo meu trabalho do jeito que eu sempre faço. Se ele vier conversar comigo, eu vou explicar para ele por que que está acontecendo. Então, até eu brinco assim, gente, se você tiver que escolher entre seu chefe e seu cliente, escolha seu cliente. Porque o seu cliente ele vai lhe defender, ele vai chegar lá. Ainda hoje tem gente que chega me procurando lá. Eu já saí, só que eu tô na UESP já tem 9 anos, eu já saí há 9 anos desse local e o povo ainda lembra de mim. Porque eu fazia esse trabalho para além do que eu fui paga para fazer. Então, é só uma historinha para a gente perceber que às vezes a gente tem que escolher prioridades. E a prioridade sendo a nossa essência, e ao mesmo tempo, junto a dar prioridade para o meu cliente, ele vai perceber que você está se esforçando, que você está fazendo aquilo ali porque você gosta. E se você precisar de um emprego, ele vai te dar. Quantas vezes, às vezes, eu até falo para os meus alunos assim, disse, gente, você está atendendo ali, às vezes tem um gerente de outra loja que está ali vendo, Falo muito isso. né? E aí a pessoa tá lá e diz, meu Deus, esse atendente aqui é ótimo, vou levar ele para minha empresa. Acontece muito. Às vezes as pessoas não comentam, mas a gente sabe que isso acontece muito, né? A gente vendo aí no dia a dia. E isso é fruto de você fazer todos os seus atendimentos muito bem. Não escolher por cara, não escolher por isso e por aquilo, porque você nunca sabe quem é que tá olhando. Os meus alunos, acontece muito isso. Meus alunos, às vezes, eu tô no centro ali com as minhas camisetinhas de herói. Ninguém sabe que eu Morgana sou tá dizendo que a Gabriela arrasa, você é show. Olha, obrigada. Concordo, viu, Morgana? E Concordo. aí, às vezes, as pessoas não sabem quem eu sou ou com quem que eu trabalho. Aí vai passar lá de aula e diz assim, professora, eu nunca lhe vi na rua. Eu disse, pois eu já fui atendida por você, eu já fui atendida por você. Aí fica, meu Deus, professor, e aí como foi? Eu disse, prefiro me abster, não vou falar. Vamos trabalhar agora daqui pra frente. Porque é aquilo, às vezes você não é conhecido, mas você tem o seu trabalho, você é profissional de alguma coisa, você nunca sabe de onde pode vir sua próxima oportunidade. Então você tem que Exatamente. tratar todo mundo muito bem. Você está sendo, tá sempre sendo analisado, né? Ninguém sabe por quê, né? Sim, Mas às vezes você, de repente, entra um grande empresário, você não sabe quem é ele, e aí, de repente, ele está até fazendo uma pesquisa no mercado. Imagine que ultimamente tem atraído muitas empresas. Aí chega, sim, né, de alguém que está querendo abrir uma empresa. Não, vou dar né, uma pesquisada no comércio. Aí, de repente, se depara com uma Carla Gabriela da vida e diz, não, ó, nós estamos montando uma empresa e eu quero pessoas como você. E aí, às vezes, as pessoas não têm a consciência, como eu já falei, que ela trabalha para você, para si próprio. Quer dizer, seu sim, nome está em jogo. Então, você precisa realmente procurar dar o seu melhor, se capacitar mais, que eu tenho que já falar muito, para que você possa realmente prestar um melhor serviço. Todos nós temos a capacidade de nos tornarmos melhores, mas isso eu preciso ter essa sede, esse desejo de querer me tornar melhor. Preciso ter essa sede de querer aprender algo novo, de superar a mim mesmo, de fazer cada vez melhor. Carla Gabriela, nós já estamos com 1h17 minutos. e ainda tem gente aqui. Ainda Já tem tem gente aqui, mas gente. vamos encaminhando aqui. Você pode ficar à Você vontade bem para finalizar. falou, como você bem falou, é impossível a gente falar tudo aqui. É. Eu, particularmente, falaria com você um mês aqui, né, no caso, você tem muita Que bom, bagagem, fico feliz. você tem muita bagagem, tem muita contribuição. Quero agradecer muito e dizer que agora, dia 5,
eu irei realizar a imersão Venda Mais, onde a gente vai trabalhar técnicas, as melhores e comprovadas técnicas de vendas. Como eu já falei, vamos trabalhar também a parte de inteligência emocional, autorresponsabilidade. Vamos isso, vai ser um conteúdo fantástico. Afinal de contas, são mais de 10 horas de treinamento. Então, você que está aqui, assistindo, ou Piripiri, região, sinta-se convidado. Para mais informações, basta você entrar em contato comigo, no direct, ou, no caso, pelo meu WhatsApp, 99902-333, e eu, claro, darei mais informações. Então, eu acho que a live agora está fica mais ou menos 1h23 minutos, mais ou menos. Quero, antes de tudo, lhe agradecer muito mesmo por ter aceito o convite, dizer que aprendi muito com você. É uma honra, muito obrigada. E aí eu quero que você faça aí as suas considerações finais. Eu quero saber, antes de encerrar aqui, se você vai salvar a live? Vou. Você vai. Ótimo, ótimo, que aí já economiza às vezes de postar alguma coisa, né? Vou querer postar ali também. E no mais é isso, gente, dizer que eu sempre gosto de participar desses convites, né? Vocês perceberam que eu não gosto de conversar, né? Um pouquinho, mas falar do que a gente falar do que a gente vive, do que a gente gosta de fazer, é muito bom. Eu acho que isso é o que move a gente, né? Não adianta. Se você não achou um tema que você gosta para falar, acho que você não viveu ainda a felicidade completa nesse sentido, falando da área profissional, né? Falar de coisas que a gente realmente entende, que a gente não fica desconfortável, para mim é muito prazeroso e foram coisas que eu sonhava enquanto eu estava na faculdade, né? Quando eu comecei a administração, eu sonhava com momentos como esse, que as pessoas iam me chamar e eu ia falar e o povo ia gostar. Então, é uma realização mesmo profissional participar desses momentos, né? E com pessoas como você, né, que já estão no mercado, né, já fizeram aí transição de carreira, como você mesmo falou. Eu acho que a gente tem muito sempre a aprender com todo mundo. Eu aprendo com meus alunos, mas com quem já tem anos de experiência, a gente só não aprende se estiver louco, né? Então é aproveitar mesmo as oportunidades, agradecer e dizer que realmente eu me senti honrada, né, com o seu convite. Espero que a gente tenha outras oportunidades de estar juntos aí falando sobre temas como esse, né? Conte comigo, com a minha disponibilidade. E as pessoas que também me conheceram aqui agora, me sigam na minha rede social. E aí a gente pode conversar mais, né? Eu sou sempre muito aberta a falar sobre esses assuntos, outros assuntos no meu Instagram. E eu sempre compartilho um pouco da minha rotina, né? Trago alguns temas ali também relacionados à gestão. E é isso, eu acho que é isso que a gente tem que fazer mesmo, é o que a gente escolheu para a vida e a gente tem que escolher fazer bem, né? E é isso que eu tento fazer sempre. Agradecer a todos que estão aqui e agradecer a você, Raimundo. Muito obrigada. Isso aqui eu faria, isso aqui todos os dias. Isso aqui eu faço com a maior paixão, faço realmente porque eu me identifico mais, gosto. E como você falou, eu tenho um propósito, nós falamos isso, eu tenho um propósito, o objetivo é ajudar as pessoas a ter melhores resultados. Eu acredito muito que você que está nos assistindo, né? Você tem uma capacidade, talvez você ainda não tenha, de fato, realmente, vislumbrado dessa sua capacidade, não tenha ainda se aperfeiçoado para, de fato, realizar aquilo que você nasceu para fazer. Isso. Então, mais uma vez, eu agradeço a Deus. Quero aqui para mim agradecer também o Luiz Carlos lá de Nossa Senhora da Vitória, de Sergipe, que sempre está me acompanhando. A minha audiência também, sigam a Carla Gabriela, porque é uma pessoa que tem muita confiança. A Carla Gabriela, se deve seguir, eu agradeço muito também. Inclusive, sou grato àquelas pessoas que já começaram a me seguir. Muito obrigado à audiência da Gabriela que começaram a me seguir. Obrigado mesmo de coração. Pois, meu amigo, eu quero agradecer de coração e dizer também que eu estarei sempre à sua disposição quando você precisar. Se tiver algum assunto aí, A gente ama, a gente ama. falar com você é uma satisfação muito grande. A Isa Santos também lá de Valência está chegando agora.
já está finalizando, mas eu vou deixar salvo, tá bom? Vai ficar gravado. Forte abraço, tá, minha amiga? Boa noite. Até logo. Boa noite a todos, tá? Um abraço. Lembrando que todas as segundas e quintas eu estou aqui, né? Fazendo minhas lives, às vezes sozinho, na maioria das vezes, mas sempre também de vez em quando com convidado, tá bom? Até a próxima. Gente, até a próxima.